Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 73, o seguinte: Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Meu irmão, minha irmã, Pedro estava procurando fazer as pessoas acreditarem que ele não conhecia Jesus no momento da crucificação do Senhor. Este é o famoso episódio da traição que marcaria a história do apóstolo, segundo a narrativa do Evangelho segundo Mateus. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a expressão "o seu modo de falar o denuncia". Pedro estava se entregando pelo modo de falar. Para alguns, tratava-se do fato de ser um homem simples da Galileia, com o mesmo sotaque de Jesus. Sim, certamente Jesus tinha um sotaque característico da região em que cresceu e viveu. Ele encarnou-se mesmo. Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem. Ele tornou-se um de nós e, tipicamente, um daqueles com quem conviveu. Nem sempre levamos a encarnação de Jesus assim tão a sério, mas ele viveu como homem, assim como nós. Ele e Pedro tinham o mesmo sotaque, mas eu gosto de pensar em algo mais profundo. O modo de falar de Jesus tinha algo que o diferenciava das demais pessoas, embora em tantas outras coisas se igualasse a todos os demais. Eu prefiro pensar que isso afetou muito a Pedro. Os 3 anos de convivência diária com Jesus deixaram as suas marcas no apóstolo. O seu modo de falar denunciava que era um dos seus discípulos. Há um ditado popular que diz: "Diga-me com quem andas e te direi quem és". Esse ditado, que certamente você foi capaz de completar, fala de influência. Aqueles a quem mais abrimos espaço em nossa vida nos influenciam, afetam até mesmo o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de ser. Nós temos sido influenciados assim por Deus? Afinal de contas, o seu nome está sempre em nossos lábios e oramos a Ele diariamente. Nós lemos a Bíblia e a conhecemos um pouco para termos uma boa ideia sobre Deus. Será que o nosso modo de falar nos denuncia, indicando que temos uma convivência com Deus? Será que o nosso jeito de ser, de nos relacionar, de reagir à vida e de lutar por ela, indica que nós temos esta intimidade com o Senhor? Pois muito bem, há quanto tempo nós somos cristãos? E como é que é a nossa convivência com o Senhor? Quantas orações já fizemos? E quantos cultos já participamos? Como isso tem afetado a nós? Nós precisamos ter cuidado. A religiosidade não é o mesmo que a vida com Deus. A religiosidade apenas nos faz bons em apontar pecados dos outros. A vida com Deus nos ensina a lidar com eles. A religiosidade tende a nos fazer diferentes. A vida com Deus nos faz acolhedores. A religiosidade nos leva a falar palavras estranhas. A vida com Deus nos leva a falar palavras amáveis. A religiosidade é uma paixão e nos faz intolerantes e muitas vezes orgulhosos. A vida com Deus é de outra natureza e nos faz compreensivos e humildes. A religiosidade é violenta, a vida com Deus é graciosa. Então há muita diferença de religiosidade para a vida com Deus. A questão em si não é a nossa religião, mas a sua pobreza das religiões. O fato de apenas nos fazermos observadores de regras e apegados a versos bíblicos que tantas vezes entendemos mal e pouco nos influenciam.
Nós precisamos nos converter ao amor de Deus e lutar para manifestá-lo através do nosso viver diário. Nós precisamos nos converter à bondade de Deus e praticá-la. Nós precisamos nos encantar com a misericórdia, com a graça e com a paciência de Deus e escolher imitá-lo, apesar de nossa fragilidade e de nossa imperfeição. Aí sim, nossa religiosidade estará a serviço de nossa espiritualidade e permitirá e deixará de ser um desvio. Nós precisamos ser pessoas cujo modo de lidar com a vida informem as outras pessoas que nós temos intimidade diária com o Evangelho e com o Senhor. Pedro queria se ocultar e foi incapaz. Que nossa vida de fé seja assim também, impossível de ser ocultada. Que nosso jeito de amar e servir nos denuncie também. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida e sua família. Grande abraço.